ICEF, na reunião de quartas-feiras, aberta ao público. Hoje é 1º de junho de 2016. Vamos para iniciar a reunião de hoje, que lembramos que é um programa que será dedicado a perguntas abertas, né? São perguntas livres. E para começar, vamos fazer uma pequena prece. Quem quiser pode fechar os olhos. Vamos solicitar a espiritualidade que nos ampare, que nos intua, que permita que entremos em sintonia com as energias de amorosidade, de paz, que preencham os nossos corações, as nossas mentes, aqui no ICEF, em cada lugar que esteja de alguma forma conectado com esse momento, com esse ambiente. Dessa forma nós abrimos essa reunião dedicada então ao estudo desse dia de hoje. Que assim seja. Então, como falei no início, esse dia, essa noite, estará dedicada a responder perguntas. Basicamente com a ótica de responder com a visão da doutrina espírita, dentro do que o meu entendimento permita, de alguma forma, trazer, né, mais do que uma opinião pessoal. E quando falar de alguma opinião pessoal, colocarei dessa forma, mas em princípio a ideia é trazer assuntos que sejam respondidos à luz do que a doutrina espírita nos ensina. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Nós convidamos também ao público que nos acompanha através da internet, quiser também participar, podem escrever. E aqui o Luciano, nosso amigo, pode também trazer para nós. Enquanto isso, nós fizemos numa reunião de estudo aqui no ICEF algumas perguntas que já foram de alguma forma reunidas, tem bastante assunto ali. E enquanto esperamos a participação de vocês, o público, enfim, vamos ir desenvolvendo alguns assuntos que já foram mais ou menos elencados, né? Aí até serve também para entender que dentro dos cursos de estudo, dentro das reuniões de estudos do ICEF, tem uma dinâmica muito parecida que estamos praticando aqui. Esse conceito de responder perguntas e trazer questionamentos faz parte não somente do ICEF, mas da doutrina espírita como um todo. Até lembrem que o primeiro livro, né, do Allan Kardec são exatamente nesse contexto, né? São perguntas e respostas, perguntas realizadas naquela situação por Kardec, cujas respostas foram trazidas através da espiritualidade. Então, trazendo esse espírito, né, vamos começar então com algumas das perguntas que foram trazidas. Vamos à primeira então? Como funciona uma programação reencarnatória? Podemos mudar essa programação? Certo. Então, essa foi uma questão que surgiu no estudo, né? no estudo sistemático da doutrina espírita. A questão da programação de uma encarnação, né? E para quem é mais novo, né, que costuma jogar videogame, né, que normalmente tem um esquema de criar um personagem, em fazer dele um personagem que vai evoluindo conforme as provas, conforme os desafios que vai superando, né? Esses personagens normalmente adquirem habilidades, não é isso, Bruno? Adquirem habilidades e vão desenvolvendo dessa forma capacidades para fazer mais e mais coisas, cada vez mais difíceis. De uma forma mais ou menos parecida, quando nós encarnamos, existe uma programação, existe um objetivo, né, para nós nascermos
e começar uma trajetória dentro dessa encarnação. Esse objetivo tem a ver com questões da nossa própria história, né? Tem a ver com necessidades que nós temos de desenvolver determinados aspectos da nossa personalidade, do nosso espírito. Dificuldades, por exemplo, que tivemos no passado, por, às vezes, excesso de poder que não foi bem utilizado, às vezes, falta de humildade, excesso de orgulho, enfim, que nos levou a tomar certas atitudes ou cometer certos erros, geram, né, em nós necessidades de desenvolver algumas capacidades. Nos tornarmos mais amorosos, mais tolerantes, menos orgulhosos, né? E para isso é criado, né, dentro de uma determinada situação, um ambiente propício para que nós possamos desenvolver aquelas situações. Então, por exemplo, digamos que eu sou uma pessoa extremamente impaciente, né? Eu preciso me tornar um pouco mais tolerante. O que vai ocorrer? Dentro dessa encarnação, provavelmente serão colocadas situações que vão colocar à prova justamente esse aspecto, né? Que situações serão essas? Justamente aquelas que nos fazem perder a paciência, né? Explodir, né? Por quê? Porque é isso que nós precisamos trabalhar. Se nós queremos melhorar um aspecto, o que nós temos que fazer? Trabalhar, né? Aquilo que é mais, requer um esforço, é aquilo que normalmente tem dentro desse plano encarnatório algum objetivo de desenvolvimento. Então, o plano encarnatório, via de regra, tem por objetivo melhorar o nosso espírito, colocar provas, né, dentro do nosso caminho para poder superar e aprender com essas provas que teremos por diante. Por outro lado, existe o expurgo, né, situações que nós trazemos que provocam certas fraquezas na nossa saúde, né, certos problemas que às vezes vêm sem nenhuma aquisição, sem nenhuma atitude que nos leve a desenvolver determinadas doenças, por exemplo, tem a ver com situações que estão sendo depuradas desse passado que nós também carregamos, né? Então, nós costumamos dizer que estamos num planeta de provas e expiações, não é isso? Então, as provas são aquelas situações que permitem o nosso crescimento e as expiações, aquilo que permite que nós expurguemos aquelas energias que de alguma forma estão presas, estão densificadas em nosso inconsciente. E esse plano basicamente tem a ver com como, né, vamos encarnar dentro de uma determinada família, dentro de uma determinada situação econômica, dentro de uma determinada condição de estudo, né, e que vai dar o ambiente propício para executar essa prova encarnatória. Então, um plano encarnatório, né, está cheio de pequenos detalhes que são organizados antes de nós vir a essa encarnação. A seguinte questão foi se nós podemos mudar esse plano. Normalmente nós mudamos esse plano, né? Na execução desse processo, nós vamos tomando decisões. É como o herói do nosso jogo, né? Nós vamos decidindo, nós queríamos fazer de um herói uma determinada figura, mas vamos optando por determinados caminhos que vão de fato mudando aquilo que nós, em princípio, queríamos trabalhar. De repente, aquela prova, aquela família que nós encarnamos, é uma família que tem tudo para fazer com que nós tenhamos um ambiente propício para crescer. Porém, digamos que essa família tem um desafeto no passado. Digamos que o objetivo é me reconciliar dentro dessa família que estou encarnado
com aquele que hoje é meu pai ou minha mãe, só que esse pai e essa mãe foram pessoas que de alguma forma tiveram a ver com, digamos que me mataram, né, numa vida anterior. Será que eu conseguirei estabelecer um vínculo de confiança com esse pai e essa mãe? O objetivo dessa encarnação, provavelmente um dos objetivos seja estabelecer esse vínculo de confiança. Mas será que conseguiremos? Será que as nossas decisões durante esse processo serão bem conduzidos e terão o entendimento necessário para poder criar esse vínculo novo? Isso vai ir sendo desenvolvido ao longo dessa encarnação. E aos poucos vamos ir confirmando se esse objetivo que está proposto nessa encarnação vai de fato acontecer ou não. Então, não sei se isso mais ou menos responde, mas é um assunto realmente extenso, só para dar uma pincelada dessa questão, né? Uma outra pergunta? Opa, tem uma... Falou sobre quem tem problema de... Boa noite. Boa noite. Então, você falou quem tem problema de dificuldade de tolerância, Isso. né? Eu sou uma pessoa completamente intolerante, né? Só você, né? Só eu, sabe? Então, às vezes eu digo assim, eu perdi a paciência. Então, Sim. eu não posso perder uma coisa que eu nunca tive. Então, se eu não conseguir, né, restabelecer essa tolerância, né, dentro dessa minha encarnação hoje, eu vou, numa próxima, passar por todinhos, né, os perrengues de novo, até eu conseguir? Esse talvez seja uma boa motivação para tentar trabalhar melhor essa dificuldade. Eu juro que né? eu tento, mas eu juro que eu não consigo. Mas toda conquista é realizada com pequenos passos, né? Ninguém se torna uma pessoa absolutamente tolerante de uma hora para outra, né? Até porque você só se torna tolerante, né, na medida que vai começando a tolerar aquilo que antes não tolerava. Então, se aparece alguém criticando você, né, alguém fazendo alguma coisa que faz você perder a paciência, né, na medida que aquela cena se repete, você continua perdendo a paciência. O que vai acontecer é que em determinado momento, aquela coisa, em vez de perder a paciência no primeiro momento, você vai contar até 3. Né? Bom, eu confesso que algumas coisas já estou conseguindo, então, nisso. Viu? Aí. Já estou, então, já estou com alguns passinhos, então, à frente. Mas a minha dúvida é essa. Para quem não consegue, né, não conseguiu nada, ou numa próxima reencarnação, então, vai ter que passar por tudo novamente, por todo o processo dessa prova, até um dia conseguir. Provavelmente de formas diferentes, mas basicamente sim. É como repetir de ano, né? Aí você vai começar a estudar tudo de novo, mas vai ser mais fácil, provavelmente, num segundo momento. Já aquilo vai vir mais impregnado, mais claro, até uma hora se tornar de fato natural, né? Tá, mas já está contando até 3. Já é um pequeno passo, né? Pensando por esse ponto aí que você falou, realmente tem coisas que meu marido é a minha prova, né? Tudo, né? Legal. Tem coisas que hoje eu penso melhor. Eu não sei se é porque a gente vai aprendendo ou a tolerar, ou então é a idade mesmo que a gente vai ficando mais experiente, né? Não digo mais velho, mas mais experiente, e a ponto de não levar tudo a ferro e fogo. Uhum. Mas para mim ainda, eu digo que é muito complicado ainda essa tolerância, ainda tolerar certas coisas, tipo engolir certas coisas, aceitar certas coisas. Ainda nessa é muito complicado. Tem um livrinho que está na biblioteca, chama-se Renovando Atitudes. Né? Nós temos em casa. Do Ramese, né? Li. Ele pode dar algumas dicas de como ir fazendo isso aos poucos, né? Você não precisa dar um salto, aos pouquinhos, né? Se permita dar esses passos aos poucos, que
todo esse processo que vai acontecendo hoje, com certeza vai deixar você bem mais preparada para não somente a próxima encarnação, para o próxima semana, para o próximo ano. A evolução vai acontecendo aqui mesmo. Tá certo, então. Obrigada. Claro. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Augusta. Então, me chamou a atenção uma coisa que você falou a respeito que na família, pode acontecer na família de você reencarnar de novo e não ter uma compatibilidade assim com o familiar, que talvez em outra vida essa pessoa não foi tão legal contigo, te matou, fez alguma maldade contigo, e nessa encarnação nova você não sente uma confiança, uma compatibilidade, sente que algo estranho. Como saber que algum familiar teu pode ter feito mal em outra vida? Legal. Uma das ferramentas importantes dentro desse trabalho que nós trazemos dentro de cada encarnação, né, é justamente o esquecimento de tudo o que aconteceu em outras. Muitas vezes, né, a possibilidade de perdoar, ela está condicionada por nossa memória. É muito difícil você perdoar, né, alguém que você sabe que a seu critério te prejudicou, mentiu, traiu, né? Então, essa sensação de resistência, né, é justamente trazida pela memória. Quando você começa tudo de novo, passa uma borracha, né, esquece tudo o que passou e cria uma nova condição de construir um vínculo novo, né, aí você cria justamente a partir desse processo uma condição de você criar um vínculo de harmonia. Então a reencarnação tem, um dos propósitos da reencarnação é justamente viabilizar a construção, não é nem o reparo, mas a construção de vínculos amorosos que em outra situação não teria condições, né? Porque às vezes você perdoa verbalmente, mas no teu coração tu não perdoa realmente. Exato. E tu sente uma angústia e quer mudar isso, mas às vezes é complicado. Não consegue, não consegue, né? O Jesus disse, né, perdoai os vossos inimigos, né, porque vossos amigos você ama naturalmente, amai os vossos inimigos, né? Então, quando você ama o seu inimigo, quando você tem esse propósito de amar os inimigos, já nasce com um propósito que naturalmente parece inviável, né? Quando você cria uma condição de esquecimento, aí você cria essa condição de fato, abraçar, amar o seu inimigo. Mas alguém teria uma... Sim? Bom, boa noite. Boa noite. Hoje eu estava meditando sobre aquele ensinamento do nosso Mestre Jesus, do oferece a outra face. Quando recebemos a ofensa, por mais que ela seja grande, mas de uma única vez, ou poucas, é mais fácil oferecer a outra face, meditar sobre aquilo, oferecer amor, rezar pela pessoa. Mas a minha pergunta é como devemos interpretar a lição e proceder no caso da repetição, que quando vai repetindo, a pessoa pode acabar num quadro, talvez, de obsessão. Como proceder
adotar, por exemplo, medidas que hoje temos, medidas legais, Claro. né? Como a gente encara, então, uma situação de ofensas repetitivas? Sim. Bom, a ofensa não precisa nem ser repetida. Quando Jesus disse, dai outra face, ele não estava promovendo a passividade, né? Muito pelo contrário. A passividade é você aceitar, né, passivamente uma situação de violência, né? Jesus não aceitou isso, né? O que significa nessa expressão, nessa proposta, é dar a outra face do ponto de vista amoroso, do ponto de vista espiritual. Quando você não se envolve com a agressão do outro, você pode colocar os limites, sim, e deve, né? Pode estabelecer os limites de forma legal, com a intervenção da justiça, da polícia, se for uma violência física. Pode estabelecer limites gritando mesmo, e até fisicamente. O que significa dar a outra face? É você colocar os limites sem necessariamente emanar uma energia de ódio, né? Responder a essa energia de agressão com uma agressão cheia, né? Carregada pelo seu ódio. O ódio, né, é uma energia que prejudica você, né? Aí você fica condicionado com a energia da agressão, né? Então existe uma diferença entre você se preservar, colocar os limites, né, e se envolver emocionalmente com aquela situação de violência. É fácil? Não é, né? Gandhi, ele promoveu uma grande revolução pacífica, né? Ele não odiava os ingleses, ou os soldados, ou os dirigentes, né? Ele, inclusive, permitiu ser detido, ser golpeado, né? E, no entanto, ele manteve sua postura de forma amorosa, né? Era uma forma ativa de promover um limite para uma situação que não era tolerável, né? Inclusive fora da lei estabelecida numa circunstância que devia ser mudada, né? Então, uma revolução pacífica liderada por Gandhi talvez seja um exemplo o mais próximo nos nossos dias, nossas épocas, né? Em termos de dar a outra face, né? Mandela, né, ele promoveu uma grande mudança, né, dentro da África do Sul, basicamente com políticas de perdão, né? Ele deu outra face no sentido de promover uma aproximação, né? Só que ele certamente estabelecia os limites que a justiça e os mecanismos do Estado colocavam à sua disposição, só que ao mesmo tempo promovendo o perdão, promovendo a reconciliação de uma sociedade que estava enfrentada, né? Então, dar a outra face não é uma atitude passiva, muito pelo contrário, é uma atitude extremamente ativa, é uma atitude de ação, né, e não de reação. Uhum. Mas ficou mais alguma questão? Sim? O espírito faz, como você diz, o plano para a reencarnação. Sim. Quem faz esse plano? O próprio espírito que vai reencarnar, ou ele tem um superior ali? Legal. Que determina o que fazer ou não? Então, quem que faz parte desse planejamento, né? Uhum. Então, quem assistiu o filme Nosso Lar, né, ou leu o livro, existe dentro das estruturas espirituais instituições de planejamento da reencarnação. É o Ministério da Encarnação, que se chama, no Nosso Lar. Então,
são planos estabelecidos por espíritos sábios e amorosos, às vezes em conjunto com a pessoa que vai encarnar. Isso quando o espírito que está prestes a encarnar tem o entendimento, tem a possibilidade de escolher que tipo de provas, né, que tipo de expiações ele gostaria de se submeter. Isso é que nem o esportista, né? O esportista preparado, ele escolhe o esporte, escolhe as provas, escolhe o momento que vai treinar. Por quê? Porque está buscando se superar e promover uma melhoria no seu desempenho, por aí vai. Na encarnação, tem espíritos que têm condições de escolher, né? Têm condições de participar desse planejamento. Vou me submeter a uma prova desse tipo, vou encarnar nessa família ou nessa situação, talvez com um risco de fracassar maior. Então tem alguma participação, principalmente em espíritos missionários, né, que trazem com eles missões mais importantes. Já tem outros espíritos que eles não têm condições, porque estão endurecidos, estão presos a sentimentos de vingança ou sentimentos de baixo nível, né? Via de regra desencarnaram em situações de violência e tal, e não conseguem participar de um plano. Então tem alguém que planeja por eles. E aí passam a ter o que se chama de uma reencarnação compulsória. Eles vêm compulsoriamente naquela experiência, né? É alguém que planejou por eles, com muita amorosidade, para que aquela experiência tenha uma condição que eles possam atender e cumprir. Então, cada caso tem mais ou menos os dois extremos, né? Tem quem participa, tem quem vem compulsoriamente dentro de um processo já planejado por eles. Certo? O espírito todo, de qualquer forma, todo espírito tem que reencarnar num determinado tempo que está planejando para ele, ele tem que ser reencarnado. Via de regra, que nós todos estamos vinculados ao planeta Terra, né? O planeta Terra é a nossa casa. Então essas vindas, esse trabalho de vir e encarnar dentro do planeta Terra, dentro de uma família, dentro de um certo processo, é um processo que nós temos que cumprir necessariamente como forma de trabalhar o nosso melhoramento. Então, é a forma que nós temos de ter uma experiência física que promova essa melhoria, né? Claro, essa é a ideia. Então, quando você tem visões, se você, uma pessoa, está deitada na cama e tem a convicção que não é sonho e que não está sonhando dentro de outro sonho, ou seja, está vendo aquilo. Tem uma sensação de que é real, aquilo está... Exatamente. Aham. Ultimamente está acontecendo muito comigo e eu começo a tentar entender, estudar e eu sinto muita necessidade de entender isso. Certo. Quando você vê que tem eu não sabia o que era, eu procurei saber, eu acho que é isso, porque bateu com o que eu vi, um ectoplasma na sua frente. O que é isso? Bom, tem várias questões, né? O sonho, ele pode ser um produto digamos assim, da nossa imaginação, né? Independente do grau de realidade que ele pareça ter, mas pode ser um produto da nossa imaginação, produto de resposta, produto de preocupações, produto de situações que nós vivenciamos e de alguma forma são manifestadas, enfim, tem um aspecto que é nosso mesmo. Tem um aspecto espiritual que de fato ocorre durante o nosso sono, né? Quando nós dormimos, o nosso corpo descansa
e cria uma condição de que o nosso espírito ele viaje, né, e visite outros ambientes, outros lugares, converse com outras pessoas, encarnadas ou não. Isso ocorre naturalmente, com todos nós. Não há nenhuma faculdade nisso. Às vezes, nós lembramos de alguma das experiências, né, de alguma das situações tidas durante o sono, né? Isso é puramente sono. O que aquilo representa? Representa a liberdade do nosso espírito. Nós somos espíritos, né? Então, ele basicamente tem essa condição e essa necessidade de se libertar de nós um pouquinho quando isso é possível, que é basicamente durante o nosso sono. Agora, o ectoplasma, né, é um material sutil, né, que ou você pode ver fisicamente, com uma massa, como uma fumaça, vamos dizer assim, né, que você pode identificar, e ele normalmente é uma ferramenta utilizada por espíritos para construir, né, criar um cenário, e esse cenário pode ter uma pontinha, né, que fica solta, uma pontinha de ectoplasma solta dentro dessa formação desse cenário. Digamos, esse ambiente que está aqui, né, alguém plasma mentalmente, né, e você passa a ver aquele ambiente e restinhos dessa fumaça que aparecem por ali. Pode aparecer um sonho, pode ser visto, né, por quem tem alguma sensibilidade mediúnica ou não. Isso não é um fenômeno raro, muito pelo contrário, é extremamente comum. E aí haveria que analisar pontualmente, dentro do seu historial e tal, qual é esse grau de sensibilidade, se é que é um grau de sensibilidade que você tem, né? Tem efeitos ópticos, né, que nós costumamos às vezes identificar e ver, parece que uma coisa não é. Então, vale a pena até, se for o caso, conversar com alguém dentro da casa do trabalho de atendimento fraterno, para conversar um pouco mais pontualmente da sua situação, do que você viu e tal, e tentar identificar um pouco com mais detalhes se seu caso pontual. Quando você falou, começou, eu imaginei como... Não... Pode falar? Agora sim. Quando você estava falando no começo, eu entendi como se fosse uma viagem astral, que às vezes você está dormindo. Isso. E você se transporta, né? Isso. E isso eu já senti várias vezes, mas faz muito tempo. Dessa vez, eu nunca vi isso na minha vida, eu não sabia nem o que era. E eu fiz assim, ó, eu mexi os olhos, não, talvez seria uma sombra, ou como tem um espelho no quarto, eu preciso, mas não, era realmente uma fumaça cinza com algo dentro branco, eu pensei que era como se fosse um vômito. Daí eu procurei na internet e bateu com as cores, então eu acho que seria isso, um ectoplasma, porque eu nunca tinha visto na minha vida. Veja bem, pode, né? Pode ser. O que não necessariamente podemos afirmar que seja, né? É importante ver se esse tipo de situação se repete, se isso realmente tem alguma utilidade, enfim. Então, cabe analisar se houver esse interesse, né? Conversar mais em detalhe para ver pontualmente esse caso, né? Só foi uma vez que eu vi. Só uma vez. Ai, grata. Mais alguma pergunta? Vamos na internet ou dentro da... Tá. Vamos lá. Qual é o nível de detalhamento de um plano reencarnatório? Tá, voltando a questão de detalhamento, são grandes linhas gerais, vamos dizer assim, né? Muitas vezes costumamos ver alguns planos que
A vai conhecer B para casar e ter família, ter filhos, e esses filhos vão ter outros netos, etc. Então, mais ou menos esses planos podem ter esse grau de detalhamento, sim, né? E parece até às vezes, incrível como pode se determinar, né, que duas pessoas que nascem, às vezes, em lugares distantes, estão, de alguma forma, destinadas, né, se bem que não é bem por aí, a se conhecerem, casarem, terem filhos. Quem vai vir como filho é fulano de tal, e por aí vai, né? Na verdade, são, de alguma forma, como planos, né, pré-estabelecidos, que são criados e, de alguma forma, existem como tendências e uma torcida espiritual por trás que vai, de alguma forma, movimentando, né, para nós caminharmos para aqui ou para lá. Quando surge do nada aquele encontro com a pessoa que é para acontecer, surge aquele encantamento, surge aquela paixão e tal, né? E que do nada se transforma na pessoa especial, né? E tem a ver com esse plano que foi, de alguma forma, tracejado, né? E nós vamos ir preenchendo esse caminho, vamos ir indo em direção àquele caminho, e aí estão os possíveis desvios que a gente pode cometer, às vezes, tendo escolhas que são diferentes. Mas, via de regra, o plano encarnatório tem esse grau de detalhamento, né? Pode ter, né? Vamos ter mais ou menos uma vida saudável, com uma tendência a estudar matemática, ou ciências, ou área de humanas, enfim, ou não estudar, ou fazer algum tipo de carreira de política, ou empreendedorismo, enfim, e conhecer a pessoa tal, A ou B, já determinada, ou não ter uma pessoa determinada, mas ter um tipo de figura que vai nos acompanhar. Então, os planos têm um grau de detalhamento geral, né, com algumas peculiaridades, alguns pontos que são mais importantes, que já vem com alguma torcida atrás para tentar que aquilo termine acontecendo ao longo da nossa vida, né? Mas cada plano é realmente um tracejado bem específico, né? Bem diferente. Vamos lá? Erivaldo de Niterói. Uma criança de 5 ou 6 anos da família vê e conversa com duas meninas invisíveis. Certo. Teria ela características mediúnicas ou paranormais? Certo. Bom, paranormais, entendendo que paranormal é um contato fora dos sentidos físicos com alguma outra pessoa ou com algum outro fenômeno encarnado, né? Então, se fosse um amigo invisível, do tipo que as crianças veem, não seria tipicamente um fenômeno paranormal. Ou é um produto da imaginação, né? Ou realmente alguns têm uma certa mediunidade e estão conversando com um espírito, um anjinho da guarda, um amigo espiritual que está ali próximo deles. Então, basicamente, são duas situações que ocorrem nesses casos. Não requer nenhuma terapia, nem sair correndo, nem nada parecido. Vale a pena entender se se trata realmente de um produto da imaginação ou uma capacidade mediúnica. Se for uma capacidade mediúnica, é interessante ir a um centro espírita e trabalhar aquilo, né? Que a criança cresça entendendo e administrando essa faculdade de uma forma natural. Aqui temos, enquanto estamos aqui, tem um curso, um trabalho com crianças, desde crianças pequenininhas, de 4 anos até 10, 12 anos, né, Bruno? E sábados, inclusive, tem jovens. Então, tem todas as idades, né? E alguns deles têm uma mediunidade e vamos brincando com aquilo. Então, não necessariamente precisa
se tratar a mediunidade de uma criança como uma... não necessariamente, e não deve ser tratado como uma coisa especial. Muito pelo contrário. A companhia espiritual é inerente a todo ser humano, né? Então, a diferença de enxergar ou não é uma diferença que pode ter a ver com uma sensibilidade que é bom administrar e trabalhar. Mesmo porque até 7, 8 anos, em geral, é comum a criança estar mais aberta, né? Um pouquinho mais aberta ou conectada ao mundo exterior, ao mundo astral ainda, né? Exato. Existe é bem lembrado, Luciano, existe um acoplamento, né? Quando nós encarnamos, a encarnação ele vai ocorrendo aos poucos, né? Pensem que é um espírito completo que vai desde o momento da concepção se integrando, né? Aos pouquinhos, naquele bebê que nasce, né? E no momento que nasce está ainda mais espírito do que físico, né? Então existe realmente esse processo que vai até os 8, 10 anos, em que vai se acoplando, né? Por completo a esse momento da encarnação, né? Mais algum ponto? Mudando um pouco de assunto. Vamos lá. Bom, como o Espiritismo encara o homossexualismo, comparado com todas as variantes tidas como normais, entre aspas, ou heterossexuais? Certo. Essa é uma questão que surgiu no ES mesmo, no estudo sistemático da doutrina espírita. E via de regra nos perguntam sobre a questão de homossexualidade, né? E basicamente a sexualidade humana, ela tem o aspecto biológico e fundamentalmente cultural que nós temos dentro da nossa sociedade. Então, a doutrina espírita, ela tem, em relação a quem se identifica com a homossexualidade, a associação com qualquer ser humano. Não existe uma categoria de ser humano em função à sua sexualidade, ou a cor da sua pele, enfim. Isso não há uma divisão nesse aspecto. Existe um entendimento, não nem sequer do espiritismo, mas da psicologia, que existe uma adaptação, né, de gênero do ser humano, que se identifica com o gênero sexual com que nasceu, masculino ou feminino, ou ele não tem essa aceitação, essa adequação ao sexo com o qual encarnou, sexo biológico. Essa adequação ou não transforma ao ser humano num ser humano melhor ou pior, né? Existe um histórico, primeiro, do ponto de vista espiritual, que traz uma carga natural em todos nós. Todos nós passamos por milhares de encarnações, muitas no nosso sexo atual e outras no sexo oposto. Hoje eu estou homem, mas já tenho tido outras encarnações mulheres. Então, quando nós chegamos a essa encarnação, nós trazemos, de fato, informações de comportamentos e condutas do passado. Nós somos um composto que, embora homem ou mulher, carregamos em nosso histórico informações de comportamentos e de histórias dos dois sexos. Então, essa ambiguidade é própria da nossa história encarnatória. Esse é um primeiro aspecto que tem a ver já com o conceito da doutrina espírita. Então, nesse aspecto, a doutrina espírita entende,
não associa a sexualidade, a opção sexual da pessoa como uma questão de moralidade, não tem nada a ver uma coisa com outra. E existe na sociedade, sim, uma extrapolação do assunto, né? Existe um exagero, né, de opiniões e de posturas e de condenas ou de apoios, né, que não tem nada a ver com a questão em si, né? Então a questão sexualidade, a questão do ser humano como ser sexuado, ele precisa primeiro e fundamentalmente se identificar como dentro da sua realidade biológica e psicológica, né? Se ela está condizente, se eu encarno como um homem e tenho um comportamento heterossexual e aquilo está em sintonia com o meu psiquismo, eu serei plenamente feliz dessa forma. Se eu mantenho uma postura heterossexual em contradição com o meu psiquismo, provavelmente vou criar um quadro de frustrações psicológicas que vão de fato afetar o meu espírito, né? Então, basicamente a sexualidade é uma questão que deve ser desenvolvida e deve ser vivida de uma forma plena, de uma forma sincera e segura. Não há necessidade alguma de levantar bandeiras contra ou a favor de uma escolha sexual. Somos seres completos, somos seres complexos, né? E dentro dessa complexidade, nós precisamos, antes de dar uma explicação, assumir uma postura, entender quem somos nós, né? Qual a nossa postura, né, de vida, além da postura sexual, que está em sintonia com nossos impulsos, com os as nossas escolhas. Então, basicamente, é isso. Não tem muito a mais, muito a menos. O resto, gente, tem muito mais a ver com os exageros das posturas religiosas, políticas, né, e de outras origens. Nós vivemos até pouco tempo atrás, no Congresso, né, carnaval de discursos e tal na Câmara de Deputados, e realmente, independente de postura sexual, política, ideológica, nós não identificamos nenhuma postura muito superior, né? Então, a sexualidade, a escolha política, a cor de pele, ele não determina absolutamente nenhuma vantagem, superioridade, inferioridade moral por si. Basicamente é isso. Se alguém tiver algum outro aspecto, fiquem à vontade. Uhum. Se nascemos com o véu do esquecimento, Sim. em que caso é aconselhável uma regressão? O esquecimento, né? Aquela questão surgiu, né? A regressão, estamos falando de regressão a vidas passadas. Tem regressão que não necessariamente é a vidas passadas. Tem o processo de regressão a intrauterina ou inclusive idades, né, anteriores e tal, que são processos dentro da psicologia, não sei exatamente qual a área, se psicanálise, se psicologia, mas é dentro das terapias convencionais. São importantes, são úteis na medida que
existe uma situação que hoje traz algum tipo de bloqueio, né? Digamos, eu passei uma vida inteira dentro de um quadro de normalidade, de uma hora para outra passo a ter, sei lá, pânico de água, né? Coloco o pé numa banheira, já entro em pânico, né? E quem diria numa piscina ou de altura, né? Eu tenho pânico de altura, né? Avião, né? Já passei alguns micos, né? Uma tirolesa em São Joaquim, né? Luciana? E aí que ocorre? Esse medo de altura, para mim, por exemplo, ele não inviabiliza, né, a minha vida profissional, de convívio e tal. Eu consigo viajar em avião, então para mim não é uma limitação. Agora, se fosse, digamos que eu tenho que viajar em avião, eu não consigo, de repente, né, tenho um bloqueio mesmo, e aquilo está me limitando, eu tenho que fazer alguma coisa ao respeito, né? Buscar ajuda na terapia, em primeiro lugar, ver qual que pode ser a origem, qual que pode ser o tratamento para isso, né? E se na medida que aquilo não tem sucesso, pode ocorrer que aquele pânico, aquela barreira, ocorra como consequência de alguma experiência anterior, né? Nós somos como uma máquina, né? uma cebola, né? Que tem camadas, cada camadinha é uma encarnação, digamos assim, né? E cada experiência, né, boa ou traumática, ela está armazenada lá dentro nessas camadas de cebola, né? Quando nós passamos por alguma situação que faz ressonância com aquela experiência, que está lá guardadinha, né, aquilo vem à tona, né? Aquele pânico de altura que eu nunca tive, de repente passo a ter. Aquele medo de água que nunca tive e passo a ter. Aquele receio que tenho do meu filho que nunca tive e passo a ter, né? Aquela situação que de repente acontece, provavelmente está associada a alguma experiência, algum trauma de alguma situação anterior, de uma vida anterior. Aquilo representa um problema. Faça uma regressão, não para ver o que aconteceu, não é uma questão de curiosidade. A terapia regressiva, ela tem a capacidade de acessar aquela experiência e tentar entender aquela experiência de uma forma diferente. Em si é quase que um tratamento psicológico, né? Quando você tem um problema de infância, você acessa, passa a abrir a lembrança daquilo e trata aquilo de uma forma para tirar os nós, né, que estão bloqueando o seu comportamento hoje. A terapia regressiva é basicamente isso. Você acessa aquela situação, cria um entendimento melhor daquilo que ocorreu e dessa forma você se liberta daquele processo. Então, quando recomendado, quando realmente existe alguma situação traumática que está trazendo algum problema no meu dia a dia hoje, né? Fora isso, saber o que aconteceu no passado, ter um acesso de curiosidade para ver o que eu fiz na vida passada, isso não podem acreditar. Além de não fazer sentido, provavelmente vai abrir informações que não vão ser interessantes. Não vamos gostar tanto, talvez, né? Alguma outra pergunta? Até quantas vidas passadas uma regressão pode acessar? Sim, surgiu isso. Não tem um limite. Basicamente não é assim que funciona. Esse conceito de regressão, ele não é sequencial. Não é que eu estou hoje e vou para a minha vida anterior, ou trás anterior, ou trás. Não é assim. Ele é como se fosse uma página de internet, digamos assim, né? Você está numa página de internet e tem um link, né? Esse link vai e abre aquela outra página. É mais ou menos assim. Eu tenho um problema com a altura hoje, né? Vou abrir essa situação e isso está linkado
com 4, 5, 6, 10 vidas anteriores, talvez lá no Antigo Egito, né? Que foi jogado lá numa pirâmide, não sei o quê, e criou um trauma até hoje, né? Então, é assim mais ou menos que funciona, não tem um número de vidas, né? É o link para a situação em si que está armazenada lá atrás, né? Mas alguma... Opa, claro, ótimo, ótimo. Então, por exemplo, antes eu viajava muito de avião e adorava, ficava olhando, amava. Depois que eu fui mãe, eu comecei a ter receio. Porém, eu sempre sonho e tenho a impressão que eu estou voando e sempre olho de cima o universo, lugares, eu viajo assim, vários lugares, como se estivesse dentro de uma águia e olhando pelo olho dela. Eu digo, nossa, é estranho isso, mas acontece isso comigo. E eu queria entender por quê. Eu tenho a sensação que vou e me sinto feliz, porém, quando vou pegar um avião, eu passo mal. Como posso Eu entender? também, quando eu tenho a sensação de estar voando a 1000 metros de altura, estou ótimo. Agora, deu uma tirolesa, eu não pulo, não. Mas basicamente tem alguma... esse receio tem alguma origem, né? Mas se está conseguindo subir ao avião mesmo assim, e voa e vai tranquila, não há uma necessidade de indagar muito, não. É mais importante quando aquilo realmente limita, é aquele pânico mesmo, né? Que não fica quase assim. De repente vale a pena indagar um pouco para ver se aconteceu alguma situação. Tem outros tratamentos também, mediúnicos, enfim, dá para abordar de outra forma. Mas podemos ir aí numa conversa específica para ver o que pode estar acontecendo. Sim? Boa noite. Eu tenho uma dúvida com relação assim ao desencarne, né, das pessoas. Por que algumas pessoas a gente lê, enfim, que são acolhidas e são resgatadas e vão para um lugar bom, para uma colônia, para um hospital, e outras pessoas elas ficam perdidas ou passam anos no umbral, esses lugares assim. Antes eu tinha a minha ideia era de que as pessoas boas seriam boas, enfim, seriam resgatadas, e as pessoas que fossem más ou que, enfim, ficariam nesses lugares ruins. Mas depois eu assisti aquele filme do Nosso Lar e eu vi aquele espírito do André Luiz, se eu não me engano, né, que era um médico. E assim, a princípio não me pareceu como uma pessoa má, ele simplesmente não fez a caridade que ele poderia ter feito. Mas não me pareceu tão mal a ponto de ter que passar anos num lugar tão ruim. Certo. Que aí eu fiquei imaginando, meu Deus, por quê, né? tantas pessoas são iguais a ele, ou piores, muito piores, né? Então eu fiquei com essa dúvida aí. Enfim, como é que é essa situação? Assim? Legal. Pontualmente a questão do André Luiz, né? Ele na verdade, em qualquer encarnação, qualquer pessoa que desencarna, ao momento do desencarne, ele desencarna com algum estado mental. Né? O que determina o próximo lugar é o estado mental com que a pessoa desencarna. Né? Então, alguns detalhes desse caso do André Luiz que vão ajudar a entender, né, o porquê que ele... Não é que precisou, ele se afinizou com aquele ambiente. Primeiro, foi uma morte súbita. Né? Muitas vezes os processos de agonia, que são tão indesejados, em princípio por nós como encarnados, a gente sonha com alguma morte o mais súbita possível, né? Não quero nem saber que morri, né? E isso em princípio é bom porque evita o sofrimento e tal, mas a agonia, aquele processo mais demorado e tal, ele já implica num preparo para todo esse estado mental que vai se desprendendo, vai se desligando aos poucos, né? Então esse preparo que não é necessário, mas é importante para um processo de desencarne mais preparado,
preparado por parte da pessoa que está desencarnando, ele tem esse papel de amenizar a entrada do outro lado, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, no caso do André Luiz, não era o bom, o bem e o mal que ele fazia. Ele foi, eu não lembro se no filme aparecia tanto, mas no livro foi muito claro que ele era chamado de suicida quando ele estava no umbral, né? E tanto que ele falava, mas eu não me suicidei, né? Por que estão me chamando de suicida, né? E com o tempo ele foi entendendo que o suicídio dele não foi o suicídio típico de se enforcar ou se jogar numa ponte, dar um tiro. Ele foi se suicidando aos poucos. Ele era médico, então ele sabia os riscos que corria quando bebia, quando fumava, quando basicamente entrava em exageros com a sua saúde, né? Então ele era responsável pelo encurtamento da vida dele, que ele estava planejada, estava programada para durar mais, mas ele encurtou a sua vida pelos excessos, e que não aparecem no filme, nem no livro entram tantos detalhes, mas ele de fato encurtou a sua vida. Então esse é um outro aspecto que faz com que a vibração dele, a entrada ao plano espiritual, ele entre nesse plano não tão bem preparado, né? Então, e o terceiro aspecto é essa questão da caridade que ele deixava de praticar, tendo condições para fazer. Então ele tinha informação, tinha uma série de coisas que implicaram nesse atraso, né? E por consequência não um castigo, mas sim um ambiente que era adequado para o estado vibratório dele. Ele queria voltar para a sua família. Ele queria sair dali, né? Ele só precisava o quê? Pedir ajuda. Pedir ajuda implica o quê? Praticar a humildade, né? Eram duas características que ele não tinha. Ele precisava desenvolver. Foi só pedir ajuda. E a ajuda veio e saiu do umbral, né? E começou todo o tratamento dele. Então, na verdade, o umbral, ele não é em si um castigo, né? A gente associa essa entrada para um ambiente pesado e tal como um castigo por algum erro que nós fizemos, né? E na verdade não, é o estado mental, a vibração que nós levamos, que nos aproxima para aquele ambiente que naquele momento nós estamos, né? E vibramos e nos aproxima a ele. É só mudar e voltamos para um ambiente adequado, mais iluminado. Depende de nós. É só de nós. Bruno. Tá, enfim, me falaram que a ida umbral é de acordo com a tua noção dos acontecimentos. Eu queria que tu explicasse isso. De novo, como é que é? Tipo, a tua ida umbral Sim. é de acordo com a tua noção sobre tipo, no caso do André Luiz, ele sabia que o cigarro, que a bebida fariam mal. Uhum. E tinha muita noção por ser médico. E no caso, ele acabou ainda continuando bebendo e fumando. Eu queria que tu explicasse. Entendi. Bom, basicamente o que estamos falando, essa foi a história do André Luiz, né? Cada um de nós tem uma série de histórias que vamos construindo dia a dia, né? Toda informação que nós adquirimos nos traz uma responsabilidade. Então, na medida que nós temos essa informação, utilizamos essas informações com critério, com equilíbrio, vamos ter uma vida mais proveitosa, vamos ter uma vida mais útil e naturalmente vamos ir construindo não o nosso desencarne, mas a nossa vida e a vibração com a qual vamos desencarnar e vamos entrar ao plano espiritual. Então, a história do André Luiz teve essa peculiaridade. Ele era médico, tinha informações sobre como ele estava afetando a sua saúde e deixou de lado.
não precisa hoje ser médico para saber o que afeta a nossa saúde, né? Nós, desde o que nascemos, sabemos o que nos faz bem e o que nos faz mal. Aí essas escolhas vão nos dando um equilíbrio, vão nos dando uma condição e uma harmonia para não somente viver mais ou menos, mas como estamos vivendo a nossa vida. Essa vibração da nossa mente, ela é construída a cada escolha nossa de cada dia, né? Certo? Vamos na próxima? Há possibilidade de um autopasse? Tem. Bem variados mesmo. Tem possibilidade, sim. O passe, basicamente, é uma transfusão de energia, né? Transfusão de energia. Nós estamos acostumados ao passe em casa espírita, que é uma equipe de pessoas que está basicamente transferindo energia espiritual e um pouco da própria energia da equipe de passe. Essa energia é terceirizada. Quem vem recebe essa energia daquele ambiente. Digamos que eu estou com uma dor de estômago, né? E estou em casa. Eu posso, né, basicamente fazer uma prece, né? Fazendo uma prece, estou me conectando com meus mentores, com meus espíritos superiores, e dessa forma conectando com energias que eles certamente vão nos emprestar. Se eu coloco, né, voluntariamente a minha mão no estômago, estou reforçando fisicamente aquela energia naquela área que estou precisando, né? E dessa forma estamos contribuindo para que a energia espiritual seja adequadamente tratada para atender a nossa dor de estômago, né? Então, sim, tem como ser aplicado um autopasse, né? Mas mais do que a mão no estômago, né, o passo mais importante é o primeiro que eu falei. É uma prece de coração, uma conexão sincera com a espiritualidade superior. Essa conexão está acima de... Se nós não tivéssemos mãos, por exemplo, seria praticado o mesmo autopasse com a mesma efetividade, né? Outra pergunta? Pode? Então, e quando você sente que sempre você está tomando passe, mas você sente uma energia na sua cabeça, é porque você está rezando sempre? Você diz no passe ou no dia a dia? No dia a dia. Certo. Sempre estamos recebendo energia. Sempre, né? Nós somos seres espirituais e, de alguma forma, somos como antenas, né? Tudo aquilo que nós emanamos energia, né, através dos pensamentos, nós pensamos, estamos enviando uma energia, né? Essa energia que nós enviamos cria uma espécie de receptor de energia na mesma sintonia daquilo que estamos emanando. Nós somos co-criadores daquilo que estamos recebendo, né? Se a nossa energia está conectada com boas notícias, com bons sentimentos, né? Enfim, com tudo aquilo que é bom, né? Certamente aquilo que estamos recebendo está nessa frequência, né? Pensando nisso, nós criamos, com um conjunto de amigos, um grupo no Facebook, né, chamado O Mundo Está Cada Vez Melhor, né? E qual a ideia disso? Notícias assim negativas e desgraças e escândalos e etc.
não precisamos buscar muito, né? Essas notícias não se encontram todos os dias. No entanto, nós, aqueles que tivemos essa ideia no início e tal, somos convictos que existem muito mais boas ações, muito mais iniciativas positivas de auxílio, pequenos gestos, né? Uma pessoa que cai na rua, imediatamente tem um monte de gente ajudando, né? Pequenas situações do cotidiano passam despercebidas, né? Ninguém as vê. E volta e meia tem alguma câmera, hoje com celular e tal, que vai captando essas coisas. E hoje nós temos nesse grupo, todos os dias, posts, não são cartazes de autoajuda, não. São fatos, são coisas que acontecem, né? E que mostram a quantidade de coisas boas que acontecem no nosso dia a dia. Então, a melhor forma de se dar um autopasse, muitas vezes, é se preencher de boas notícias, né? Tá achando que o dia está ruim? Dá uma olhadinha lá, o mundo está cada vez melhor. É gratuito, gente. É só, não somente ver, como postar, como ver aquilo que está acontecendo de bom no mundo e colocar lá também, compartilhar, né? Faz um bem que vocês nem imaginam, né? Então nós, a toda hora, a todo instante, recebemos sim muita energia, né? E a melhor energia que podemos receber é aquela que nós começamos a vibrar. Nós vamos co-criar aquilo que estamos recebendo, né? Pequenas coisinhas. Só um microfone, assim, o pessoal da internet também. E o triste dessa situação toda é que o ruim, ele se propaga muito mais rápido do que o bem. Isso aí eu falei para minha filha no outro dia, que ela me questionou isso. Dá vontade de pegar e desistir de tudo, porque a gente só vê coisas ruins. Se vê muita coisa ruim, mas também existe muita coisa boa, tem muita gente boa, muitas coisas boas acontecendo, mas só o que é ruim é o que vende, a mídia vende o que não presta. E a gente muitas vezes pega, se apegando a essas coisas ruins. Se eu for trazer isso, né, o som negativo para a minha vida, eu vou desistir de levantar da cama de manhã. Não é assim? E tem muita gente boa, tem muitas coisas boas mesmo acontecendo, só que não é divulgado, ninguém divulga. Mas eu vou tentar fazer parte do teu grupo. Nada melhor que nós, Sim. Né? Nós temos um grande poder, né? Em Com cima de certeza. nós. Nós temos um maior poder sobre nós. Então, na medida que a mídia, né, aos pouquinhos, um dos grandes alimentadores dessas notícias hoje está sendo a própria mídia. É verdade. Né? Claro, tem certas coisas que acontecem que nos deixam estarrecidos, nos deixam chateados, tristes, né? De ver o nosso semelhante o nosso irmão passar por tanta coisa desagradável, coisas ruins. Mas a gente tem que fazer o quê? Orar, pedir a Deus para que aquela situação seja resolvida, mas eu não posso trazer isso para a minha vida, para o meu dia a dia. Não. Eu não sei se isso é egoísmo da minha parte, ou se eu quero me preservar, ou não querer ter participação na vida do outro. Não sei te dizer o quê. Tem muita gente diz, em relação às situações que ocorrem de desgraças, que surge uma sensação de indignação, né? E tem um monte de gente indignada com um monte de coisa. Mas a indignação não resolve absolutamente nada. Quando você tem uma causa, quando você tem uma atitude em relação a algum aspecto que de alguma forma sensibiliza você, sejam as crianças, sejam os bichos, sejam gente de rua. Tem gente que à noite, por exemplo, caravanas, passam a noite dando sopa, dando alimento e dando assunto de conversa, né?
para moradores de rua. E a conversa é muito mais importante que a eventual sopa ou pedaço de pão que estão entregando, né? Um gesto de caridade não precisa ser, e aliás nem deve ser magnânimo, né? Jesus disse que a tua mão direita não saiba o que faz a tua mão esquerda, né? Então tu não precisa anunciar para ninguém, é contigo. A indignação, ela é boa desde que aquilo chame algum tipo de iniciativa, algum tipo de atitude, né? O mundo, ele está funcionando, ele opera, ele funciona com um equilíbrio que por trás de tudo tem a obra de Deus. Deus dá as mesmas oportunidades para todos, né? Pode parecer que não, mas nós temos esse amparo que é exatamente igual para todos. O sol brilha para todos nós. Não tem distinção. Justamente, então, nada mais certo, então, do que fazer a prece, né? Fazer uma prece. Uma prece. Em favor daquele... Se conectar com as energias mais positivas, emanar essas energias, participar de uma causa, se aquilo realmente mobiliza, né? E realmente a caridade que você pode praticar de uma forma plena, além de auxiliar a quem é o destinatário da caridade, vai elevar você, né? Vai elevar. Nós temos aqui essa casa, o ICEF, uma casinha, um ponto no meio do universo, né? Uma gotinha, né? Bem perdida no meio do mar. É um trabalho criado por pessoas voluntárias, como tantas obras maravilhosas feitas de forma voluntária. Então, tem muitas causas, muitas, que nós temos como participar, nos doarmos um tempinho por semana, e isso cria uma energia positiva. Hoje o mundo tem obras enormes, criadas de pequenas atitudes. A Madre Teresa, numa reportagem, perguntaram, mas Madre Teresa, você, com toda essa vida que levou, de esforço, de sacrifício, enfim, de exemplo, né? Mas o mundo continua igual. Você não se sente uma gotinha de água no meio de um oceano, né? Ele disse, sim, mas sem essa gotinha de água, o oceano seria um pouquinho menor, né? Então nós temos a condição de ser uma gotinha que vai compondo esse grande oceano, que é um oceano maravilhoso, cheio de coisas boas, né? Essa gotinha podemos ser nós, e perdida mesmo, não precisa ser a gotinha diferente, não. A obra universal é muito maior a nós. Obrigada. O que é reforma íntima? Qual a sua importância para a nossa evolução? A reforma íntima, ela é a mudança, o movimento de mudança que cada um de nós vai realizando aos poucos, né? É um conceito muito falado, muito, eu não diria vivenciado, né? Porque a vivência é muito particular, muito individual. Mas é a proposta, né? Uma das propostas centrais da doutrina espírita. A reforma íntima nada mais é do que a melhora consciente que nós vamos realizando de nós mesmos, né? Sem olhar para o mundo, sem olhar para fora, nos autoconhecer, né? Nos autoamar do jeito que estamos. Eu brinco que hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos, né? Necessariamente estamos num movimento de evolução e, portanto, tudo que já fomos antes foi inferior a hoje, né? Hoje é o nosso upgrade máximo, né? Então estamos aqui com dificuldades, com
questões a melhorar, mas muitas conquistas já realizadas. Nós já fomos piorzinhos, né? Então, esse movimento é íntimo, né? Ninguém pode fazer a nossa melhoria por nós. E nós não podemos melhorar ninguém, né? Esse movimento que vai acontecendo na medida que nós vamos melhorando o nosso estado espiritual. A proposta, a ferramenta, né, básica para essa melhoria é aquela que o Kardec definiu, né? Fora da caridade não há salvação, mas nós hoje já traduzimos isso como evolução, né? Nós não acreditamos em salvação no sentido eclesiástico, né? Mas sim evolução. Nós vamos evoluindo espiritualmente, vamos nos tornando seres mais amorosos. E a caridade é uma ferramenta para essa melhoria. Na medida que nós abraçamos o irmão, né? Na medida que nós estendemos a mão, né? Nós estamos de alguma forma utilizando esse irmão para a nossa melhoria, até de forma egoísta mesmo. Não deixa de ser, né? Não teria que ser, mas se nós começamos, mesmo que de forma egoísta, para nós melhorarmos, uma hora a gente acostuma e já faz nem lembrando que era para isso, né? Já faz mesmo e vai acontecendo naturalmente. Então a caridade é uma ferramenta extremamente importante para esse processo de melhoria. É um momento que nós deixamos do lado o nosso ego, né? Saímos do centro do mundo e nos preocupamos com o outro, né? Nos ocupamos com o outro. E aí vamos melhorando nós mesmos, vamos melhorando o mundo, vamos construindo uma energia positiva e dessa forma a reforma, né, vai acontecendo, vai se construindo. Então é a forma em que nós trabalhamos a nossa melhoria. A caridade seria o recurso. Só um pouquinho, Sim. deixa eu fazer uma perguntinha assim rápida. Essa palavra caridade, sentimento caridade, ele não me coloca em posição de destaque em relação ao outro? Quando você pratica filantropia, às vezes alguns confundem filantropia com caridade. A filantropia, sim, ele normalmente é uma doação, é algum tipo de benefício, né, que você entrega e há uma espécie de contrapartida, né? Existe esse destaque, essa promoção, etc. Mas é por conta desse movimento de filantropia. Você auxilia, mas tem alguma coisa em troca, né? Faz bem? Faz. Mas a caridade, ela de alguma forma tem a conotação de desinteresse, né? O anonimato, o desinteresse, aquilo que você faz por convicção. Você não está preocupado com o retorno. Última pergunta. O Nitamar Cândido, de São Joaquim. Opa! Quando há um desencarne acompanhado com um mentor, ainda assim pode ficar no umbral? Muito boa. Basicamente, todo desencarne, aliás, todo o nosso processo de vida está acompanhado por nossos mentores, né? Essa companhia de mentores é inerente à nossa torcida, né, espiritual. E o desencarne não é diferente, né? Principalmente quando, como falei antes, tem um processo até de agonia, um processo mais longo, doença, enfim, que aos pouquinho vai promovendo esse desencarne. Esse processo, né, certamente está acompanhado pelo nosso mentor, está acompanhado por uma equipe espiritual que vai trabalhando esse desencarne. Favorece, sim, né, a entrada mais natural a um ambiente de tratamento, mas, mais uma vez, depende muito da vibração
da pessoa que está desencarnando, né? Se a pessoa que está desencarnando está carregada de rancor, né, de ódio e tal, não é o desejo do mentor, mas é a vibração com que vai estar desencarnando, né? Vai naturalmente levar para uma área que está adequada àquela vibração, né? Se a pessoa está naquele momento, consegue até perdoar, consegue abraçar, consegue fazer aquela despedida gostosa, né? Que, claro, está dentro de um movimento de tristeza, mas do ponto de vista espiritual é uma despedida bonita, né? Certamente, o natural é que vai amanhecer numa cama de um hospital, num lugar de tratamento, num lugar onde o acolhimento vai ocorrer e vai continuar, talvez com a pessoa adormecida um tempo, né? E até a sua recuperação pouco a pouco. O desencarne é como um nascimento, né? Ao contrário, né? Mas basicamente é como um nascimento. O bebê nasce, né? Vem com menos patologias e tal, às vezes precisa uma incubadora, às vezes nasce um pouquinho antes e tal. Mas basicamente tem um tratamento, o bebê não é consciente, né? Entre aspas, e vai aos pouquinhos e aos braços dos pais, num ambiente de alegria, num ambiente de acolhimento, né? É um ambiente que existe no plano astral, né? Está a pessoa desencarnando, idosa aqui provavelmente, mas lá está voltando com um clima de festa, né? Está sendo bem-vindo, principalmente nesses processos mais preparados, né? Todos somos de alguma forma bem esperados lá, né? Depende de nós estar em sintonia com esse ambiente que está nos esperando com os braços abertos, né? Mais algum ponto, alguma pergunta? Já estamos no final. Ultimíssimo, já estamos no finalzinho mesmo. E quando você desencarna dormindo, é porque você foi uma pessoa boa? Mais uma vez, a forma, né, se você está dormindo, depende da vibração. A vibração independe se você está dormindo, de alguma forma vai desencarnar naquele momento. O processo em si, mental, que me refiro à vibração, pode ser comparado ao dia a dia da pessoa, né? Como que essa pessoa vive, principalmente nesses últimos dias? O que ela está vibrando, né? Está com dores, está com ressentimentos. Às vezes a pessoa está com dores, mas está com dor e ao mesmo tempo resignada, está com um processo de entendimento, né? O Chico Xavier desencarnou cheio de doenças, né? Mas foi um desencarne belíssimo, né? Então, o processo de desencarne em si, a vibração mental, independe aquele clique, né? Aquele momento do falecimento, né? em si. Tem outras situações que determinam muito mais do que o momento do clique, né? Porque a minha avó, faz 2 meses que ela faleceu, ela morreu dormindo. E parecia que estava dormindo, não parecia que estava morta. Eu achei uma morte bonita. Então, provavelmente foi. Muito bem, estamos no final, até nos excedimos um pouquinho, né? Compensamos, na verdade, a gente começou 5 minutos depois, né? Maravilha. Então, muito obrigado a todos. Foi um bate-papo bem legal, com bastante interação. Um abraço aos amigos da internet. Vamos agradecer. A Fê está assistindo? Ah, legal. Fê é minha esposa. Beijo para ela. Vamos, então, agradecer a espiritualidade por essa oportunidade, essas belas energias, as informações que aqui circularam, tudo aquilo que nos foi proporcionado em matéria de informações, esclarecimentos,
pela inspiração recebida pela espiritualidade, e assim sejamos que essa energia se multiplique, envolva cada familiar, cada pessoa com que nos relacionamos, nossas casas, nossos ambientes de trabalho, colégio, enfim, lugares de lazer, para que essa energia se multiplique através de abraços, sorrisos, palavras de estímulo, e assim, dessa forma, tornar esse momento um momento mais útil em matéria do nosso dia a dia. Dessa forma, agradecidos mais uma vez, nós encerramos a reunião de estudo de hoje. Que assim seja.